Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, que você tem a oportunidade, ao privilégio de estar podendo cumprimentá-la mais uma vez a todos os meus amados irmãos e amigos, seguidores aqui do canal do YouTube, do canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você é católico, você é espírita, você é budista, você que não professa credo religioso, você é considerado como ateu, tem o meu respeito. Mas o grupo de ator não tem o meu respeito, porque são grupos zombadores, críticos, são grupos dentro dos seus corações, são cheios de demagogias, demagogos, cheios de hipocrisias e de soberba. E eles têm um pensamento furado, um pensamento mais ou menos assim: quando a morte física bater na minha porta, da minha pessoa, de qualquer um dos meus íntimos queridos, morreu, acabou, se findou. Quero dizer, senhoras e senhores, isto não é verdade. Da partir de agora, senhoras e senhores, será esclarecido à luz da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Vai haver um juiz. Fiquem vocês sabendo, querendo ou não querendo, um soberbo ou sem soberba, acreditando ou não acreditando, o ser humano vai ter de ressuscitar para, infelizmente, uns para a vida eterna, outros para enfrentar o duro juízo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no mesmo Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, também está escrito: Jesus, ele vai voltar pela segunda vez sem pecado, para buscar aqueles que aguardam e esperam para a sua salvação. Você que é irônico, que é soberbo, que não aguarda, não vai ver Jesus. A Bíblia diz que só os salvos, só os santos, que vai ver Jesus nas nuvens de glórias. Finalizando, para você entender melhor, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, o profeta Daniel, que profetizou a graça que eu estou vivendo hoje, ele disse assim: muitos dos que dormem no pó da terra há de ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, o horror e o desprezo eterno. Louvado seja dado o nome do Senhor Jesus, para quem for ressuscitar para o encontro de Jesus. Tristeza para quem vai ser ressuscitado para enfrentar o tormento eterno. Quero nesse exato momento fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse exato momento estamos mais uma vez aqui para cumprir a ordem imperativa do Senhor. É uma oportunidade, é um espaço que eu tenho aqui, onde em uma tacada só eu evangelizo os quatro cantos do Brasil e os quatro cantos do planeta Terra. Muito bem, meus prezados irmãos, eu quero hoje, dando sequência à palavra de Salomão, que foi quente ontem, que eu joguei pesado, que na minha concepção ele foi o homem mais burro de todos os tempos quando chega no final do seu ministério, do seu reinado. Porque, à luz da Bíblia, ele foi o mais sábio? Foi. Mas para obter a salvação, não. Foi o mais burro.
Ele começou muito bem e terminou muito mal. Eu quero provar hoje, dentro da Bíblia, que Salomão, infelizmente, fez a sua pior besteira de todos os tempos. Hoje eu vou comentar sobre o número 800. O número 800 hoje é poucas coisas que eu vou falar, mas eu tenho que comentar. Mas antes de eu entrar no número 800, eu quero aprofundar com vocês aqui sobre a idolatria de Salomão. Pastor, Salomão foi idólatra no final do seu ministério? Diz a Bíblia que foi. É o assunto que eu quero, a partir desse exato momento, compartilhar com todos vocês. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. A idolatria de Salomão. Disse assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. 5 linhagens de grupos diferenciais, infelizmente, conseguiu fazer o ancião Salomão voltar para o Egito, voltar a adorar a deusas e a deuses estranhos. É aonde nós vamos, da partir desse exato momento, com muita cautela, com muita segurança, eu vou provar que de sabedoria foi o mais burro de todos os tempos. Vai mexer com os líderes, com os teólogos, com os mestres, com os doutores, entendidos-se do assunto. Por isso que o canal chama Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Vamos ver se isso é verdade? Vamos a partir de agora. Versículo 2 diz assim, de 1 Reis: das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegará a vós. De outra maneira, perverteiro o vosso coração para seguir aos seus deuses, e a estas se uniu Salomão com amor. Irmãos, primeiro, Salomão, ele não voltou para o Egito inocente. O Senhor Deus, ele tinha falado para Salomão que ele não poderia casar com mulheres estranhas e nem elas casar. O recado foi dado. Então o erro todo não foi de Deus. O erro todo foi de Salomão. É o que acontece com muitas pessoas hoje, nos dias que estamos vivendo. Às vezes as pessoas começam muito bem e terminam muito mal. Eu quero te ensinar aqui. O importante da pessoa não é começar bem com o Senhor Jesus Cristo. O mais importante é a pessoa terminar bem, salva em Jesus, servindo, adorando só ao Criador. Porque o nosso Deus não aceita ser substituído por outros deuses. Vocês podem ver aí que está minúsculo
todo der minúsculo que você encontra nas Sagradas Escrituras se refere ao Deus pagão, se refere ao Deus morto. E aqui, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Irmãos, o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas. Está vendo aqui? Então o Senhor avisou para toda a nação de Israel. E Salomão estava incluso. Salomão sabia que não era para chegar a elas. Está vendo aqui? E não chegarão a vós. Não. E não chegarão a elas. E elas também não chegarão a vós. Aqui tem um ponto e tem uma vírgula na palavra a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir aos seus deuses. O erro foi aqui. Elas perverteram o coração de Salomão para segui-la a outros deuses. A estas se uniu a Salomão com seu amor. Trouxe a ruína. Trouxe literalmente a desgraça de Salomão. Ele passou a perder a graça do Senhor. Ele virou um coitado. A palavra o coitado, o seu significado é desgraça. Ele entrou numa desgraça total, porque ele perdeu a graça do Pai Todo-Poderoso. Eu quero te dizer que vai ser quente, vai ser profundo. Eu sei que muitos pastores que estão me seguindo agora já ensinou sobre isso aqui, já pregou. É até um pouco complexo em pleno século XXI mostrar a verdade aqui. Eu vou mostrar. Por isso que o canal chama Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Olha o versículo 3. E tinha e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. A palavra concubinas tem um ponto e tem uma vírgula. E as suas mulheres perverteram o coração. Versículo 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Na palavra Deus tem um ponto e tem uma vírgula. E o seu coração não era perfeito. E o seu coração já não era mais perfeito para com o Senhor seu Deus. Está vendo aqui? Com o coração de Davi, o seu pai. A velhice bateu. Não é desculpa, porque eu posso ver o exemplo de muitos anciões que chegou na velhice e não fez besteira. Noé foi um ancião na idade avançada e não fez essa besteira. E muitos outros homens de Deus, ou mulheres de Deus. Abraão, nosso pai na fé. Daqui a pouco um pastor, não, porque ele estava velho, estava caducando. Não justifica. Tá certo? E aqui diz a Bíblia que o ponto principal aqui, não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Ele não estava conseguindo mais ser perfeito. Não estava mais conseguindo segui-la
só o Todo-Poderoso, a qual eu estou seguindo, a qual você está seguindo. Mas eu não sei se tem alguém que está com o pé dentro da igreja, outro fora, está com outro pé no mundo. Esta palavra vai despertar você. Esta palavra vai colocar sua cabeça a prime. Você vai ficar com a cabeça a prime. Porque Deus está revelando dentro desta palavra. Ou nós somos do Senhor, ou nós não somos. E aqui, infelizmente, ele vai ser pervertido seu coração por estas mulheres. Aí o versículo 5 do capítulo 11 de 1 Reis diz assim: porque Salomão seguiu Astarotes, deusas dos Sidônios. Olha, meus irmãos, o homem que você já pregou que foi o mais sábio, que sabedoria foi ele nesse ponto aqui agora? Me prova aqui agora. Tem sentido ou não tem o que eu estou falando aqui? Foi no final da sua vida, próximo de chegar à sua morte, foi o mais burro de todos os tempos. De sabedoria se tornou burro. Você está sendo o primeiro, pastor Wagner, do planeta Terra que está usando essa colocação de burrice de Salomão. Estou sendo. Deus me separou para fazer a diferença em alguns estudos polêmicos, que vai ficar no canal do YouTube rodando por esse mundo, meu Deus, e tirando as dúvidas de muitas mensagens que foi pregada até hoje. Aqui, ó. Porque Salomão seguiu Astarotes, deusas dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Tá vendo aqui? Como é que você fala que ele foi sábio? Como é que você fala que ele foi inteligente? No final, estou provando aqui que não. Aqui nós vamos comer Bíblia aqui para vocês verem que eu estou mostrando dentro da Bíblia. Não é que eu estou querendo trazer uma coisa minha, ou pôr uma heresia na cabeça da igreja e das pessoas. Não. Aqui, ó. Assim fez Salomão, versículo 6. Vamos com calma aqui, ó. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ponto, vírgula. Meus irmãos, vamos aprofundar. Versículo 6 do capítulo 11. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Na palavra Senhor tem um ponto e tem uma vírgula. Temos que obedecer à pontuação. Você que é pregador, você que é mestre do ensino, que gosta de anunciar o evangelho e pregar com pontuação, sem fugir de pontuação, nos aperta, nos coloca a cabeça a mil, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Meus amados irmãos, ao fracasso do homem considerado o mais sábio de todos os tempos. Aqui, ele está indo à falência. Aqui ele está indo à derrota total. E eu quero te dizer que no nome do Senhor Jesus Cristo, você está seguindo só o Senhor? Você está invocando só o Deus, o Todo-Poderoso? Você está seguindo só Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo? Se você estiver seguindo, trilhando por outros caminhos, você está fora-se do reino. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, não estão dentro do reino, estão fora do reino. Quem está dentro do reino, primeiro obedece o Pai, o Todo-Poderoso. Segundo, obedece à liderança, que é o anjo da igreja. E terceiro, consegue obedecer a santa, maravilhosa palavra. Porque se você não consegue obedecer a palavra, você não consegue obedecer Pai, Filho e Espírito Santo, e tampouco o seu líder, o anjo da igreja. Porque o texto já está falando aqui, ó. Assim fez Salomão
porque parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor. Ele não conseguiu perseverar, seguir mais ao Senhor. Então saiu fora do reino. Um homem que estava dentro do reino, que foi considerado o mais sábio, na minha ótica humana falando aqui hoje, o mais burro de todos os tempos. Estou falando heresia? Estou falando boboseira? Eu quero ver qual a sua colocação que você vai falar contra essa mensagem que Deus está me usando aqui, na pessoa do Espírito Santo. E ao Senhor, como Davi, seu pai. Está vendo aqui? Aí o versículo 7. Vamos andar devagarzinho, para depois amanhã você não descer o cacete em mim, falando que eu falei um tanto de mentira. Versículo 7. Então edificou Salomão um altar. Aqui foi o pior erro de Salomão, pastores. Líderes, igreja, você que está iniciando a caminhada, que Deus vai te usar no ministério do ensino, igual está me usando. Olha, então edificou Salomão um altar a Quemós, abominação dos moabitas. Está vendo aqui? Sobre o monte que está diante de Jerusalém. E Amoleque, está vendo aqui? E Amoleque, abominação dos filhos de Amon. Irmãos, aqui foi pior que Salomão fez. Ele criou um altar. E quantas pessoas estão criando altar para deuses estranhos, veneras, curvas, faz as suas preces, as suas orações, se achando que está fazendo o bem. Infelizmente, estão cegos, estão surdos, estão mudos, estão coxos, estão mancos. Foi o que aconteceu aqui com Salomão. Aqui foi a pior derrota, o pior fracasso de um líder, de um homem considerado o mais sábio de todos os tempos. Agora, quer que você me explique aqui nessa sabedoria que ele foi e era, que nós fala e prega a vida toda nas igrejas. Você nunca pregou. Eu quero ver você pregar essa mensagem aqui, é num culto da sua igreja. Pode contar as pessoas que podem ficar lá até o final. Por que eu estou aqui nesse espaço aqui? Trazendo esses estudos polêmicos, estudos profundos sobre assuntos com muitas profundidades. Aí o versículo 8. E assim fez para com todas as suas mulheres. Ele, para agradar as mulheres, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e sacrificava aos seus deuses. Queimava incenso e sacrificava aos seus deuses. Está minúsculo. Paulo, quando ele escreve em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, eu quero até ler esta referência aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, porque eu vou continuar ainda falando sobre Salomão, mas você tem que meditar comigo aqui, 2 Coríntios 4, 4, que disse assim, 2 aos Coríntios 4, 4, no quais o Deus, da minúscula aqui, ó, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é
a imagem de Deus aqui está maiúsculo. Satanás também conseguiu cegar. Satanás também conseguiu fazer isso com Salomão. Quem é o Deus do céu? O diabo. Dentro da fundação do mundo lá, quando Deus faz o projeto de Adão e Eva, ele tentou de todas as formas, com as suas artimanhas, e fez os nossos primeiros pais lá no Éden jogar a culpa um para o outro. Não foi a mulher que você me deste, ou vice-versa, não, o homem que você me deste. Não foi a serpente. Ficou a desculpa, um jogando a desculpa para o outro. E aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, à luz da palavra de Deus, que infelizmente o homem considerado mais inteligente por vocês, por mim, que nós falamos que foi, mas no final ele foi o pior burro de todos os tempos. Porque agora eu vou falar um pouquinho sobre a ira de Deus contra Salomão. A ira de Deus contra Salomão. Aqui, ó. E pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Ponto, vírgula. Deus indignou, meu irmão. O Senhor se indignou. Olha o texto falando aí, ó. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Porquanto desviará-se o seu coração do Senhor Deus de Israel. Ele se desviou o coração dele, do Senhor o Todo-Poderoso e de Israel, o qual olha para vocês verem aqui, desviaram-se o seu coração do Senhor de Israel, o qual duas ações do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes aparecerá. Deus, ele apareceu para Salomão 2 vezes. 2 vezes. E acerca deste assunto, ele tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Ponto, vírgula. Primeiro ele aparece na primeira vez, olha, vou te dar uma ordem, Salomão, vou te dar uma chance, uma oportunidade, para você não seguir a outros deuses. Aí está minúsculo. Acerca deste assunto, versículo 10, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor ordenava. Ele não conseguiu guardar o que o Senhor tinha ordenado. Está vendo aí? Aí o versículo 11. Assim diz o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardaste as minhas alianças, está vendo aqui? Ele vai quebrar o pacto, ele vai quebrar a aliança. E isto em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgareis de ti esse reino e darei ao teu servo. Irmãos, ele vai perder o reino, ele vai perder tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. É profundo demais o assunto. Está vendo aqui? Versículo 12. Todavia nos teus dias não farei por amor de Davi, teu pai, das mãos dos teus filhos os rasgarei. Está vendo aqui?
ponto, vírgula. Finalizando. Porém, todo o reino não rasgarei, ponto, vírgula. Uma tribo darei ao teu filho, ó, uma tribo darei ao teu filho, tá vendo aqui? Por amor de meu servo Davi, não por amor a ele, mas de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho escolhido. O reino de Salomão, depois que ele fez as besteiras, que ele voltou às coisas erradas, Deus dá o reino, uma parte do reino, para o filho dele. E também a promessa que ele tinha para com o servo Davi, o pai dele, por amor de Jerusalém, que tenho escolhido. Meus irmãos, foi profundo. Hoje o vídeo vai ficar um pouco maior. E eu volto fazendo segunda parte desse assunto, porque depois nós vamos falar sobre Deus levanta adversário contra Salomão. Tá certo? Vamos entrar no assunto? Sobre o número 800. Você sabia que 800 foi o número de homens feridos de uma só vez? Por um dos mais poderosos valentes de Davi? Só é citado 16 vezes na Bíblia Sagrada. Leia este detalhe em 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo 8. E descubra ainda os seguintes. Vou repetir a frase. Você sabia que 800 foi o número de homens feridos de uma só vez por um dos mais poderosos valentes de Davi? E é citada 16 vezes na Bíblia Sagrada. Leia esse detalhe em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. E descubra ainda os seguintes. Eu quero meditar com vocês, 2 Samuel, né, para a gente tirar essa dúvida. Já está aberta aqui a minha Bíblia, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe, Bazebete, filho de Taquemone, o principal dos capitões. Estes era Adino, ou Azilitas, que se opuseram 800 e os feriu de uma vez. Não estou falando sobre o número 800? Deus não é matemático? Na pessoa de seu Filho Jesus Cristo? Aí você me pergunta, pastor, como pode um ser humano guerreiro, valente, e ele era um dos 37 poderosos de Davi. Então Davi ele tinha 37 homens considerados poderosos, imbatível numa batalha, imbatível se numa guerra. E desses 37, um desses valentes de Davi conseguiu desferir 800 pessoas com um golpe só. Não parece até brincadeira? Por isso que Deus é matemático. Humanamente, na ótica humana, você que é líder, você que é pastor, não tem como. Por isso que Deus é matemático. Até numa guerra, numa batalha, Deus usou de uma forma
de uma habilidade sobrenatural para isso acontecer lá com esse guerreiro, com esse soldado. Pôs a sua cuca para pensar? Pôs a sua cuca para fumaçar? Porque os nossos estudos, por isso que é estudos profundos. Canal aprimorando os conhecimentos bíblicos. Depois que gerou Sete, Adão viveu ainda 800 anos. Depois, preste bastante atenção. Depois que gerou Sete, Adão viveu ainda 800 anos. Gênesis 5:4. Vamos dar uma olhadinha lá? Gênesis 5:4. Que nos disse assim: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Tá certo? Então, depois que Adão, e foram todos os dias de Adão, e viveu 930 anos. Mas no versículo 4 fala: e foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Você está tendo dúvida aí? Depois que gerou Enoque, Jared viveu ainda 800 anos. Depois que gerou Enoque, Jared viveu ainda 800 anos. Gênesis 5:19. Gênesis 5:19. Reviveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos. E morreu. Eu estou mostrando antes e depois, mas tem que dar aqui 800. O principal meu aqui é dar matemática sobre 800. 800 mil homens de guerra era o número parcial de soldados que fazia parte do exército de Israel. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 9. Segundo Samuel, capítulo de número 24, versículo 9. Israel sofreu a maior derrota militar de uma história. Levantou para a guerra contingentes de 800 mil soldados nos dias do rei Jeroboão. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 8 e versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 3 e versículo 17. Observe os números mais importantes que aparecem na Bíblia entre as centenas, 800 e 900. 815 anos foi o tempo que Enós viveu, depois que gerou a Cainá. 815 anos foi o tempo que Enós viveu, depois que gerou a Cainá. Gênesis capítulo 5, versículo 10. 830 anos foi o tempo que Malael viveu, depois que gerou a Jared. Gênesis 5:16. 840 anos foi o tempo que Cainã viveu, depois que gerou a Malael. Gênesis capítulo 5, versículo 13. 895 anos foi o tempo total que Malael viveu. Gênesis capítulo 5, versículo 17. Quero parar por aqui, agradecer a sua participação, agradecer a sua companhia e que Deus continue te abençoando. Creio que nós vamos estar fazendo o número 900, que é muito curto, pequeno,
mas com compensação temos o número 1000 e vai ter muitas referências. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.